Deus, glórias ao nome do nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está aqui na Escola Dominical nesse domingo, dia 17 de agosto de 2025. Nós vamos ler 2 capítulos, vamos ser breve. Aqui em Mateus, estamos estudando o livro de Mateus. Estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então, gostaria que você lesse conosco esses 2 capítulos e vamos explicar o texto. Mateus capítulo 10 diz assim: os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Virando a página, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo, de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo, olha lá essa palavra, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como, olha lá, ser como o seu mestre. Glória a Deus. E ao servo ser como o seu senhor.
Se chamaram Belzebu ao pai da família, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Olha lá. Olha aí, ó, que palavra boa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Não temais, olha essa palavra, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Deu aí para quem não acredita que existe alma, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Viu aí? Não se vende 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Olha aí, ó. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Glórias a Deus. Não temais. Olha aí, essa palavra aqui que eu gostaria que você prestasse atenção aí, ó. Gostaria que você olhasse para essa palavra. Glória a Deus. Diz aí, ó. Mas qualquer, olha aí, ó. Portanto, olha, essa palavra marque na sua Bíblia. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Olha lá. Glória a Deus, aleluia. Vou ler novamente. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Olha aí, ó. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, olha essa frase aí, ó. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Viu aí? Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Olha aí, ó, essa palavra é muito boa, né? Vou ler novamente aí, ó. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus. Capítulo 11 de Mateus. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse: És tu aquele que havia de vir ou esperam outro? Jesus respondeu e disse: E anunciei a João as coisas que vos ouvis e vedes. Olha aí, ó. Os cegos veem, e os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta?
Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha aí, ó, Velho Testamento. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flautas e não dançartes, cantávamos lamentações e não chorartes. Porque veio João não comendo nem bebendo e dizendo: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Glória a Deus, né? Então começou ele a pregar e lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se havia arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos milagres que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Olha lá. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha lá. Naquele tempo respondeu Jesus e disse, olha aí, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque a ti te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem um Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, olha lá, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Nós vamos parar nesses 2 capítulos aqui hoje, nesse domingo. Vamos às explicações da palavra agora, amém? Abra o seu coração, deixe Jesus operar, deixe Jesus falar, gaste esse tempo, é só meia hora, nós já gastamos 10 minutos, passou rapidinho, já estamos com 13 minutos que estamos aqui, indo para 14 minutos. Gaste esse momento, pare agora para ouvir, não a minha voz, mas a voz da palavra de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer avivar teu coração. Ouça agora nesse momento, glórias a Deus. Vamos para o capítulo 10 aqui, que nós começamos. Jesus, ele tem compaixão das pessoas, tem compaixão de mim, de você, de qualquer pessoa que o busca, que o adora em espírito e em verdade. Hoje nós estamos aqui nesse domingo, estamos mais uma vez nesse domingo para a honra e glória de Deus. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é as boas notícias. Mateus, ele apresentou a lista dos apóstolos e reuniu as instruções, olha aí, que Jesus lhe entregava, olha aí, que Jesus lhe entregara quando foram enviados para uma missão pela Galileia. Além das orientações, o mestre lhe deu autoridade para expulsar os espíritos malignos e curar os enfermos, pois esses sinais seriam a confirmação pública de que eles eram representantes do Senhor. Isso aparece em Marcos 16, 17, quando Jesus ele deu a ordem para todos os discípulos do mundo inteiro, que não acabou só nos discípulos, que muitas pessoas pensam que só foi no tempo dos discípulos, nesse tempo. Jesus disse: ide por todo mundo, aqui em Mateus 16,
17 ao 18, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Olha lá. Em meu nome expulsarão os demônios. Quer dizer, não acabou o demônio. Demônio não acabou, não. Continua um monte de demônios existindo, viu? Então, por isso que a igreja continua pregando. Em 2 Coríntios 12, lá continua essa mensagem, o apóstolo Paulo ensinando que os representantes de Cristo, eles continuam, as igrejas continuam, as igrejas vão continuar. Não se preocupe de ter um monte de denominação, porque é normal. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, que diz a diversidade de ministério. Não existe só uma igreja certa, existe um monte de igreja. Mas se o dono dessa igreja, o nome está Jesus na frente, essa igreja é de Deus. As pessoas são falhas, mas Deus é fiel, viu? Não se preocupe com a quantidade de igreja, que cada igreja é uma denominação, mas a verdadeira igreja são os salvos, os eleitos, que vão morar no céu. Olha lá, da mesma forma Jesus mandou-nos ir por todo mundo a fim de pregar as boas novas do que ele fez na cruz do Calvário em favor da humanidade. Essa mensagem liberta o homem de todos os seus envolvimentos malignos e também o cura de todas as doenças, pois o Evangelho, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação completa de quem o aceita. Romanos 1,18 está escrito isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, ainda hoje, muitas pessoas têm sido oprimidas por Satanás e precisam ser libertas do império do mal. Infelizmente, essa palavra é verdadeira. Tem muito demônio ainda para ser expulso ainda aí. Então, eu já orei por todo tipo de gente. Não se engane. O demônio está dentro de um corpo de uma pessoa que é vazia na alma. Pessoas que elas têm pecados ocultos, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Vamos continuar, vamos ensinar lá na frente. A perseguição por causa do Evangelho. Olha lá. Cristo advertiu seus discípulos afirmando que eles seriam perseguidos e odiados por causa do seu nome. Mas isso não era motivo para pânico, pois o Espírito Santo iria ajudá-los no momento em que fosse levado aos tribunais. Você lê Atos capítulo 24, o apóstolo Paulo lá, ele leva uma surra de vara, quase ele morre de tanta paulada que ele recebeu. Então, ele já estava dizendo não somente para aqueles discípulos, mas para os discípulos que iriam continuar pregando o Evangelho. Nós do século 21, né? De fato, as perseguições que acontecem ao servo de Deus, ainda que algumas de forma letal, não devem ser motivo de medo. Olha lá, e pavor. O mestre também aconselhou seus discípulos a procederem com bom senso, pois em certos momentos precisariam agir com prudência, mas em outros com simplicidade. Os eleitos devem estar prevenidos de que há um preço a pagar pela obra que lhes foi dada. Por isso devem perseverar na missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Você está entendendo, né? Hoje pregar o Evangelho não é o que você está vendo aqui no Brasil. Aqui quase ninguém é perseguido. Quase alguém, às vezes, quando dá uma xingada aí no pastor, no padre, nas pessoas que querem servir a Deus. Nos países aí que são chamados da janela 10x40, que é da Ásia, ali da África, muitos morrem, muitas religiões, tem todo tipo de religião lá. Índia, China, países muçulmanos da Arábia, a pessoa que quer falar de Jesus, ela é morta a pedrada. No Irã, no Iraque, muitas pessoas morrem desgraçadamente. Matam os seus filhos, a sua esposa. Então, pregar o Evangelho lá. Então, o Evangelho, que é o poder de Deus, falar de Jesus ainda para muitos, até hoje em dia a gente fala de Jesus, as pessoas não querem ouvir. Olhe lá, quantas pessoas que você conhece que não gostam de que fala de Jesus? Um monte, né? Porque as pessoas não gostam de ouvir coisa boa, elas gostam de ouvir só imoralidade. Nessas semanas aí um homem denunciou a adultização, que é a prática que está sendo feita na internet, onde muitas crianças são usadas para vender corpo de criança, vender tudo. Prostituição é a palavra mínima, é a ponta do iceberg. O ser humano, ele adora a maldade, ele adora fazer o mal, ele adora a pedofilia, então prostituição, tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas vai falar de Jesus, vamos falar de Jesus, não quero ouvir falar de Jesus não, não quero. Você está entendendo? Falar das coisas do mundo, falar com as coisas que não prestam, as pessoas elas aplaudem.
para falar comédia de moralidade, o cara lota o sambódromo aqui de Manaus. Mas, vai falar de Jesus. Não quero não. Então você entende, o evangelho ele é diferente. Aí está a diferença entre o evangelho e as coisas imundas. Evangelho é falar de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus breve voltará. O evangelho é falar de Jesus. A renúncia do discípulo. Olha lá, Jesus falou aqui, ó. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que a decisão de segui-lo exige renúncia. Olha aí, ó. Se você quer ser de Jesus, quer ser discípulo, uma coisa é você frequentar a igreja, ser membro, ser sócio, ser associado. Ser discípulo de Jesus exige renúncia, inclusive até vida familiar. Tem muitos pastores aí que resolveram não casar, né? Tem padres aí verdadeiros que realmente fizeram o voto de não casar, de não ter relacionamento. Tem pessoas fiéis, viu? Então, para pregar o evangelho, tem que ter renúncia. Aquele que confessa a Cristo como Salvador recebe a paz de Deus e é reconciliado com o Pai. Romanos 5:1 diz isso. Até hoje, devido à intolerância da família, muitas pessoas são expulsas de casa por aceitarem Jesus. Dessa forma, os próprios familiares incrédulos tornam-se inimigos dos cristãos. Olha lá, milhares de servos do Senhor passaram e passam por essa experiência, viu? E é por isso que Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas sim dissensão. Né? Se não acontecer nada, se você que é de Jesus aí não for perseguido, alguma coisa está errada. Toda pessoa que quer falar de Jesus, ela vai ser perseguida. Aqueles que tomam a sua cruz, renunciando a tudo por amor a Cristo, receberão galardões de Deus. Além disso, quem socorrer um seguidor de Jesus, ainda que em forma mínima, será igualmente recompensado. Ele diz aqui, um copo de água, né? Que tem gente que é tão ruim que não dá nem um copo de água. Eu já fui missionário em vários lugares. Tem pessoas que nos abraçam, mas tem pessoas que batem a porta na nossa cara. Tem pessoas que brigam por religião. A minha religião é melhor do que a sua, tá entendendo? Então cuidado, nós não estamos pregando religião porque a religião não salva ninguém. O evangelho é falar de Jesus. Quando uma pessoa quiser entrar na sua casa, pergunte assim, você veio aqui falar de Jesus ou veio falar de religião? Se for de Jesus, deixa entrar, que aí você vai ser abençoado. Agora, se vier para debater, para tentar falar de outra coisa, não aceite. Aceite o evangelho. Aqui o Senhor Jesus, ele diz uma palavra, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está no céu. Isso aqui é para aquelas pessoas que pensam que seguir Jesus é seguir religião. Seguir Jesus, meu amigo, é você confessar, é você falar para todo mundo que você é de Jesus. Eu sou de Jesus desde 1981, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, me tornei missionário, me batizei nas águas e tornei um discípulo. Eu falo de Jesus hoje aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, em qualquer lugar. Essa semana vou entrar em mais canais porque meu alvo é falar de Jesus. Aqui eu não uso a internet para falar imoralidade, para conversa fiada. Nós temos que pregar o evangelho da salvação. Para que o evangelho? Para que as pessoas sejam salvas. Jesus não veio fundar religião. Quero dizer bem claro para você. Você vê que todas que Jesus fala muito aqui para nós é salvação, né? Ele diz aqui, ó, vou ler mais esse versículo aqui. Odiado de todos serei por causa do meu nome. Ó. Quando você diz que é de Jesus, você vai ser odiado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação, ela é dia por dia, meu amigo. Eu não vou mentir aqui para você. A salvação é uma vez salvo, salvo para... Não é. Aqui Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar, quer dizer, aquele que permanecer, aquele que não negar a fé. Hoje muita gente quer ir para a igreja e abandona. Quantas pessoas você conhece que um dia já foram da igreja e hoje não querem nada, só querem saber de bebedice, cachaça, destruir o seu casamento, seu relacionamento? Essas pessoas não são de Deus. Me perdoa dizer aqui. As pessoas que têm Deus, elas são diferentes. A pessoa que tem Deus, ela está do lado de Deus. Ela vai para a igreja, ela ajuda. Ela é um líder comunitário. É alguém interessado em fazer o bem. Ela está interessada em fazer boas obras. É uma pessoa que realmente tem compromisso com Deus. Hoje tem muita gente que só vai para a igreja dia de domingo, só vai no sábado. E a semana todinha, passa a semana toda, vou usar uma palavra forte aqui. Passa a semana toda fazendo coisas erradas
e quando chega no sábado, quer guardar o sábado, e vai no domingo, guarda o domingo. Muitos só querem dar para Deus o resto. Jesus não aceita isso. Se você quiser ser de Jesus, você vai ter que se negar a si mesmo. Você vai ter que confessar, quer dizer para todo mundo que você é de Jesus. Se você não confessar, você não é de Jesus. Me perdoa dizer essa palavra aqui, ó. Pense bem nisso. O que nós estamos pregando, missionários? Estamos pregando a salvação. Pense bem nisso. Vamos para os últimos 10 minutos da nossa mensagem. Só é 30 minutos, né? Devido ao nosso pouco tempo, mas eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem para outras pessoas, porque eu não estou falando de mim. Eu estou obedecendo a ordem de Jesus. Vamos para os últimos 10 minutos aqui da nossa mensagem. Glória a Deus, né? Vamos ler aqui, ó. Vamos continuar no capítulo 11 agora. Nesse capítulo 11 que nós estamos meditando, Jesus vai dizer aqui, olha lá, essa palavra aqui é muito forte. Nós vamos parar aqui nessa palavra, e na palavra de salvação aqui, ó. Juízo rigoroso. Olha aí, ó. A maior parte dos milagres e ensinamento de Jesus, olha lá, foi ministrada em Cafarnaum. Aqui está um monte de versículo. Cidade, aqui, ó. Os maiores, foi o lugar que mais Jesus fez milagre, foi em Cafarnaum. Conforme você está vendo aí, quem está pela internet, está vendo um monte de versículo aqui, ó. Cidade onde o mestre morou. Marcos 2:1 está escrito isso. Além disso, em Betsaida, ele multiplicou os pães e os peixes para alimentar os 5.000 homens. Lucas 9:10 está escrito isso. E também curou um cego. Marcos 8:22 e 25 está escrito isso. Todavia, diante de todos os prodígios realizados, os moradores daquela cidade não se arrependeram de seus pecados. Olha lá. Por esta causa, Jesus afirmou que eles sofreriam o rigor da ira de Deus. Viu? Olha aí, ó. Tem muita gente que acha, Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus, ele é muito bom. Pode continuar errando, que Deus vai te... Se você morrer, você ainda vai ter uma segunda chance. Vocês viram aqui que Jesus não falou isso. Olha lá. Por esta razão, Jesus afirmou que eles sofrerão, olha aí, ó, o rigor da ira divina no grande dia. As cidades impenitentes foram comparadas a Tiro e Sidom, que eram cidades, em Isaías 23 está escrito isso, e Sodoma, Gênesis 19:24, cidade as quais foram alvos do juízo de Deus por causa de seus pecados. Mas para estas, ele disse que haveria menos rigor na hora do julgamento. Isso serve de aviso para aqueles que ouvem a pregação do Evangelho de Cristo e obstinadamente o rejeitam. A gente está falando, ei amigo, o que nós estamos falando para você, eu estou dizendo aqui bem claro, o que nós estamos mostrando para você não é uma brincadeira. Nós não estamos falando de Deus aqui à toa, aqui, ó, de Deus, do Espírito Santo, da palavra que é o Senhor Jesus, para que você seja um religioso. A nossa missão como pregador do Evangelho é falar da salvação. Só Jesus pode salvar o Brasil. Só Jesus pode mudar essa nação. Muitas vezes você observa que Deus destruiu uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, 2 cidades que só queriam saber de festa, só queriam saber de perversidade. As pessoas casavam, as pessoas elas faziam tudo que você está vendo de loucura hoje, faziam naquela cidade. Era uma cidade que as pessoas só queriam saber de se prostituir, de festa. Era uma cidade que não queria obedecer a Deus. E chegou um tempo em que Deus destruiu aquela cidade, que hoje é o Mar Vermelho. Para você que quer saber onde é essa cidade, onde é o Mar Vermelho, lá em Israel, era onde eram as campinas de Sodoma e Gomorra. Todo aquele vale lá virou esse Mar Vermelho. Está lá. Está comprovado como fato histórico. Para quem não acredita, que muitas pessoas dizem, eu quero ver para crer. Lá já tem fatos comprovados que ali era uma cidade. E muitas cidades que foram destruídas. Eu até digo para as pessoas, Deus é tão bom que você observa que apareceu há pouco tempo atrás, menos de 5 anos, apareceu aqui no Brasil e no mundo o Covid. Você se lembra? Você acha que aquilo ali, por que acontece? Porque o Senhor Jesus falou que ia acontecer muitas pestes.
Já teve, essa aí da peste do Covid já é considerada a quinta peste, depois de que Jesus passou aqui por esse planeta há mais de 2000 anos atrás. O ser humano está esperando o quê? Ainda vai acontecer muitas coisas ruins. Isso é só o início. Nós estamos, que a Bíblia chama aqui em Mateus, que lá na frente nós vamos continuar essa mensagem, mas já estou dizendo, ó, tem cidades que são chamadas cidades impenitentes, cidades que não querem se arrepender. Tem pessoas que só vão se arrepender quando a casa cair. As pessoas, elas não têm compromisso. As pessoas, elas não têm medo de Deus. Tem pessoas aqui, vou falar no caso aqui de um testemunho num local aqui na cidade de Manaus, que tinha uma família que todos eles eram da igreja. Estavam na pior, foram para a igreja, Jesus abriu todas as portas, deu tantas bênçãos para eles, todos foram abençoados quando estavam na igreja, fizeram o voto de ser dizimista, fiel. Deus abriu porta, deu emprego para todos, estava tudo numa boa, vou colocar, todo mundo empregado, ganhando bem. Aí de repente apareceu aquela voz que diz, nós não precisamos mais de Deus, nós não precisamos mais ser dizimistas, nós não precisamos mais frequentar igreja nenhuma. Agora quem manda aqui é nós, vamos voltar a beber, fazer o que? Começar a viver uma vida como se Deus não existisse. Aí se cumpre aquela música de um cantor, aí que o barraco desabou, que tem uma música aí que eu só sei essa parte que eu ouço, ando por aí, você já sabe qual é essa música. Aí que o barraco desabou. De repente apareceu essas tempestades de verão que você está assistindo aqui, está aparecendo muito agora, né? A tempestade de verão levou todo o telhado da casa, quebrou o carro, quebrou tudo. Viu? E as pessoas perguntam, mas por quê? Por quê? O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você é de Deus, o Senhor vai te guardar. Agora, se você não tem compromisso com Deus, Deus não vai guardar. Vou falar bem claro para você. Deus ele deixa o sol vir sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre bons e maus. Mas na parte de proteção, Deus não vai te guardar. Viu? Deus só guarda aquelas pessoas que oram. Eu sofri um acidente há 15 anos atrás, era para me ter morrido, eu bati meu carro a mais de 100 km. Eu estou aqui vivo porque Deus falou comigo que eu ia ter um acidente e ele ia me dar uma segunda chance. Como aconteceu, eu perdi metade do meu olho, mas estou vivo aqui para a glória, quebrei um osso. Os médicos todos disseram, olha, esse rapaz, o carro dele se acabou, mas ele está aqui, ó, não quebrou nada. Por quê? Porque se você é de Deus, Deus tem compromisso com você. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tiver compromisso com Deus, né, você vai perecer. Vou falar bem claro. Não estou querendo lançar maldição, não. É a palavra de Deus que diz isso. Jesus disse que, você vê que eu grifei aqui para você marcar na sua Bíblia, mostrei aqui na palavra, mostrei que existe a alma, né? Mostrei que existe vida. Jesus diz aqui, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vamos se encerrar já já. Vamos já fazer a oração. Olha lá, só para finalizar. Jesus quer salvar a nossa alma. Olha lá, ó. Olha o que diz aqui, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Toda pessoa tem problema. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para o vosso corpo. Muitas pessoas só falam de corpo. Bora cuidar do corpo, bora malhar. Jesus não diz isso. Jesus diz, encontrareis descanso para a vossa alma. O maior problema do ser humano está na sua alma. Dentro de você, dentro do teu corpo aí, ó, existe um corpo e existe uma alma. Viu? Nós lemos aqui, nós mostramos para você aqui na palavra de Deus, ó. Nós mostramos aqui para você que o Evangelho está sendo pregado para que as pessoas sejam salvas, viu? Tudo que eu li aqui, que está no Evangelho de Jesus, é para que você seja salvo aqui, ó. Jesus chega a dizer aqui, ó, e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Você está entendendo? Pode matar o meu corpo aqui físico, mas eu creio na minha salvação. Para onde vai a tua alma? E diz aqui, ó, e não podem matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, olha aí, ó, no inferno, a alma e o corpo. Você viu aí?
Tem muita gente que não existe alma, isso é mentira. Tá aí, ó. Mateus capítulo 10, no versículo de número 28. Você tem uma alma e tem um corpo. O espírito de vida é quando você morre e volta para Deus. Mas você tem o corpo volta para o pó e a alma, ela vai para o lugar de... Vou falar lá na frente de novo isso aqui. Mas eu já estou avisando. Você observa que muitos dizem aqui que não existe inferno. Ah, tá aqui, ó. Quem está falando é Jesus, não é eu não. Viu? Ele diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você tem uma alma e tem um corpo. O espírito de vida que nós temos é de Deus. Mas a alma e o corpo, ela é sua. E tem muita gente que diz, não existe alma imortal. As almas vão para o inferno. Quero dizer para você, bem claro nessa mensagem aqui, ó. Você tem um corpo. Eu vou ler mais um versículo para você marcar na sua Bíblia, porque tem muita gente que diz assim, ah, isso aí é mentira do pregador, não tem isso na Bíblia. Tem, eu vou mostrar aqui para você, que o apóstolo Paulo, que era o grande ensinador do Evangelho, eu vou encerrar citando para você aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, olha lá, aqui ó, marca aí na sua Bíblia aqui ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, para encerrar. E o mesmo Deus de paz, olha lá, vos santifique em tudo, olha lá, agora, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Então pense bem nisso. Você não é só corpo. Ah, morreu, acabou. Não, não é morreu, acabou. Para encerrar aqui lá no livro do Apocalipse, olha lá. Para encerrar aqui fala do juízo final, ó. Todo mundo vai ser julgado aqui, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quer dizer, grandes são pessoas adultas, pequenos são crianças, que estavam diante do trono, o qual abriu os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nela havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o inferno. Apocalipse, tá aí para você mostrar 11, até tá na palavra, é para a gente se consertar. Vamos orar agradecendo que aqui a internet está fraquejando. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã na sala da oração. Que o Senhor visite todas as pessoas que mandaram o seu pedido para o 92985959, que o Senhor toque em todos os pedidos de oração, todas as pessoas que oram. Eu te agradeço por esta manhã maravilhosa, pela escola dominical, pela tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor abençoe todos que recebem essa palavra, que estão compartilhando aqui no Amazonas, no Brasil e no mundo. Que a mão do Senhor opere sinais, milagres e prodígios agora. Eu oro por todos e declaro a oração desta manhã no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Hoje nós vamos fazer a nossa live à noite. Que Deus abençoe você, que a paz esteja em cada coração e lembre-se, levante sua mão direita e diga comigo, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na